vocês estão bom? Eu vim responder dúvidas que são muito recorrentes. Vocês perguntam muito como foi conhecer o Kojima, como que ele é, qual o cheiro dele, qual o tamanho do pé. E também sempre perguntaram bastante quando eu descobri que eu sou parecido com o Kojima. Na verdade, eu sou filho dele, vocês não sabiam, tá no RG, olha lá. Cara, primeiramente, para entender como que eu cheguei nesse passo de conhecer o Kojima, eu tenho que contar a história de como foi esse começo. Então, entendeu? Como que eu entendi que eu sou parecido e como que eu consegui trabalhar ao redor disso pra conseguir chegar no cara e falar: tamo junto, filho, isso aqui, ó, me passa a sua herança. Mas antes de falar como eu conheci ele, a gente tem que analisar qual que foi a trajetória minha até chegar até o Kojima. Então, primeiramente, cara, eu só conheci o Kojima meio que de meme. Literalmente, eu conheci o cara só por conta de meme. Mesmo ele sendo game dev. Eu conhecia Metal Gear Solid, mas não sabia tanto sobre, nem sabia como foi influente em toda a indústria de jogos. Mas aí eu entendi. Mas primeiramente, eu tava lá, sendo namorado da Anne, e eu tava sempre sendo um suporte. E eu também fazia meus vídeos, tá ligado? Era um negócio meio besta, de negócio de dança. E aí, num dia desses, a gente fez uma dancinha que era trend. Daí, chegou, os caras falaram: caralho, você é muito parecido com o Kojima. Eu não era assim, eu era assim. Tá lá, os caras falaram: caralho, o cara é igualzinho o Kojima, o filho do Kojima. Eu falei: ah, nada a ver, mano. Como que eu sou o Kojima se eu sou assim, tá ligado? Nem parece, tá ligado? Ó, posudo, muito descolado, nada nerd, entendeu? Assim, ó. Nossa, que eu não sou um cão mamolete brasileiro. Como que eu vou ser esse japonês aí? Daí que eu descobri. Coloquei o óculos, arrumei o cabelo e fiz absoluto cinema, acabou tudo. E só pra você ter uma ideia da situação que eu me encontrava, eu sempre quis fazer vídeo na internet, mas eu me sentia uma bosta. E aí o que aconteceu? Eu tive uma chance. E aí, cara, só pra você ter ideia, antes eu fazia vídeo de arte. Eu fazia faculdade de arte e eu me achava uma bosta. Eu fazia os desenhos e eu não gostava, mas eu postava, mesmo assim. Postava gatinhos de memes. E aí postava o time-lapse e eu falava: vai encontrar, né? O algoritmo vai encontrar essa parada aí. E não encontrou. Enfim, eu tava me esforçando bastante pra tentar fazer os vídeos darem certo, mas quando eu comecei a tentar essa coisa do Hideo Kojima, cara, foi bizarro. Teve uma trend que se chamava Olhar de Mil não sei o que lá. E aí começou com um Olhar de Mil Kojimas no TikTok, quando eu não tinha quase nada de seguidores. Inclusive, foi esse o start pra eu fazer, tipo, ter vontade de fazer as coisas na internet, né? E aí, basicamente, eu fui lá, postei o Kojima fazendo isso aqui. Segura na jamba. Isso aí mais tarde deu problema, porque o TikTok é uma bosta. Fiz o When You Can't Even Say. E não fiz o Absolute Cinema, porque eu tava tão desalienado e não tava sabendo das coisas que eu nem sabia que ele era tão do Absolute Cinema. E aí foi seguindo, o pessoal vai falando: faz tal coisa, faz tal coisa. Eu falei: vou fazer tudo. Toma aqui, ó, toma. E aí eu comecei a fazer também muita coisa de MCVV, mas isso aí é off-topic no caso. Eu só quis dropar essa informação aleatória. Fato é, eu comecei a fazer vídeo todo dia e eu lançava tipo 2 vídeos por dia, porque eu tava tão animado que eu falei: chegou a minha vez, não é possível, chegou e eu vou fazer. E aí chegou onde foi, né? Eu fui postando, fui notado por gente grande, comecei a fazer networking, daí entrei lá, fui chamado por Flow, que foi sim o ponto de virada para eu encontrar o Kojima. E só pra vocês terem ideia, isso só foi possível porque basicamente eu tive uma história que me permitiu aprender cada um dos pontos para ter um sucesso na internet, ter uma base, saber o que eu tô fazendo, entendeu? E aí qual que foi? Eu sempre tive uma visão meio artística da coisa, tá ligado? Mas nunca dei uma iniciativa, daquela iniciativa assim. E aí qual que é a questão? Aí eu trabalhei com a minha irmã primeiro, que fez eu ter uma noção de design, vídeo, umas coisas meio básicas assim. Daí eu conheci a Anne, conhecer a Anne já deu um negócio assim que eu fui introduzido, sabe? Quando o Gojo Satoru ele chega... Não, eu não falo assim, eu falo Satoru Gojo. O Satoru Gojo chega e faz o infinito assim, e aí ele simplesmente dropa 1 milhão de informação pra pessoa. Essa é a Anne. Então
basicamente a Anne dropou 1 milhão de informações assim sobre a internet e eu fui assim, ó, paralisando. Daí teve uma hora que eu comecei a usar, que foi justamente quando eu comecei a fazer vídeo. Eu peguei todas as dicas, todo o conhecimento que ela tinha sobre algoritmo e fez ser possível fazer todo esse lance de conseguir números e conseguir ser constante. Ela tinha a teoria e eu acabei usando tudo na prática, assim, e a gente começou a se ajudar muito na parceria, assim, falando, nossa, você não consegue fazer isso? Eu consigo te ajudar nisso, então eu não sei nisso aqui, você pode me ajudar, você pode descobrir junto, sei um negócio meio assim. E aí a gente começou a ter essa união, essa sinergia louca, e a gente começou a se impulsionar um ao outro, e a gente começou a subir muito, assim, foi coisa louca. E aí eu vou explicar pra você uma coisa que é bizarra. Eu comecei a fazer sósia do Kojima no exato ano que ele decide vir ao Brasil. É uma coisa que, assim, quem ia adivinhar uma coisa dessa, tá ligado? Tipo, como que é uma coincidência tão gritante, bizarra assim? Era pra ser. É simplesmente um negócio assim, era pra ser. E é isso, tamo junto, tá ligado? Foi muito que bom, é isso aí, mano. Pô, eu sou muito agradecido, mas ele que anunciou que ia vir pro Brasil e eu que caí de paraquedas, tá ligado? Por quê? Eu tinha recém ido no Flow, eu tinha tomado noção que teria o Kojima no Brasil, e aí eu pensei, como que eu vou me articular pra chegar num mero sósia do Kojima, que eu sou aqui só em rede social, ninguém tem um negócio muito assim, eu não tenho uma conexão muito profunda com nenhuma marca, nenhum negócio assim muito grande, exceto o Flow, o próprio Flow mesmo. E aí eu falei, como caralhos eu vou chegar nesse cara? E aí a gente começou a se articular. Eu e a Anne, no caso a Anne fez um projeto pra a gente conseguir fazer uma ação na BGS e chamar a atenção dele. A gente basicamente fez isso, a gente tinha um projeto que era pra BGS ou pra PlayStation pra gente poder chamar a atenção do Kojima de alguma forma. E aí a gente articulou, fez todo um plano, assim, uma apresentação linda com o designer. E a gente veio, a gente pediu ajuda pra assessor pra tentar fazer uma conexão e a gente ser notado, basicamente pelo nosso talento nato. A gente foi lá meses tentando fazer uma coisa assim, uma coisa que enche assim a boca do caba, que é assim uma coisa gostosa de se ver. E a gente não conseguiu fazer funcionar. A gente apresentou para essas entidades, instituições e não deu muito certo. E aí a gente meio que ficou de xereca pra caralho. Enfim, a gente ficou meio desesperançoso por muito tempo porque já tava chegando a BGS e a gente não tinha um plano concreto para chegar até o Kojima, chegando até amigos tentando fazer a ponte acontecer, conversando com a BGS, com a organização, mas não rolou. A BGS não facilitou de algum jeito assim e a gente meio que tava lá jogado, não acreditava que eu ia conseguir ver o Kojima tentando pegar a fila mais cedo possível no dia, inclusive muito pior dessa BGS aí, por conta da organização muito bizarra. Tipo, isso aí eu não estava lá, mas eu tenho o relato da Luma, que é a minha amiga, que falou assim, que ela estava lá esperando antes de abrir o evento, e aí tava ela perto de ser liberada já, de tipo, já ir sair correndo pra pegar lá a fila, e aí ela tava lá, uma das primeiras lá, e ela chegou e falou, cara, falaram que tá esgotado, não tinha mais espaço pra ver o Kojima, mas tinha recém aberto, como aconteceu uma coisa dessa? E aí basicamente aconteceu o plot twist, que é, entregaram as pulseiras pra quem chegou tipo 6 da manhã, os guardinhas, sei lá, e aí os caras começou a fazer uma panelinha, porque quem chegou cedo avisou pro amigo que chegou cedo, e aí quem tipo só foi no horário, tipo, vai abrir tal horário, eu vou lá tal horário, né, um pouquinho antes, e aí ficou meio que ninguém sabendo de nada, já chegando achando que tá na frente, não estava, na verdade estava tipo 10 passos atrás dos caras que chegou lá tipo 6 da manhã e ficou madrugando lá pra ver o Kojima. Enfim, o papo é, eu não consegui nem tentar chegar até lá, porque, por exemplo, se alguém que já tava esperando lá desde manhã não conseguiu, imagina eu, entendeu? E a BGS não queria ajudar também, então eu nem tentei nesse sentido, mas eu tentei chamar a atenção dele das grades, entendeu? Porque eu pensei, cara, e se eu chegar lá perto da grade e tentar chamar a atenção assim, ó, oi, entendeu? Eu pensei, vai que cola, né? Só que o que acontece? Tinha uma multidão do caralho gigantesca, assim, perto da grade. Falei, fudeu, não consigo chegar nem perto da grade pra chamar a atenção do cabo que tá lá, tipo, metros e metros de distância lá no palco da TCL, tá ligado? Eu falei, caralho, nem que fudeu. E aí, o que acontece? A Anne, como é uma namorada, pessoa incrível e muito proativa e desenrolada, o que ela fez? Vamos tentar falar com que essas pessoas pra tentar fazer uma união e tentar fazer as pessoas te notarem. Fazer o Kojima te notar
a partir de ajuda coletiva. E aí aconteceu, cara. Eu tenho inclusive essas imagens aí que lança aí o editor nas imagens aí. E eu comecei a adentrar essa multidão de galera e comecei a tirar foto com as pessoas enquanto o meet and greet do Kojima estava rolando ao mesmo tempo. E aí todo mundo começou a, tipo, a primeira impressão do cara que chegou, tava lá na grade, e aí a Anne falou: oi, tem como ajudar? A gente, ele é o sósia do Kojima, e aí a gente quer chegar lá pra chamar a atenção dele. Pode ajudar? O cara virou assim pra mim, ó. Caralho, você é igualzinho Kojima, passa na frente. Daí isso rolou com um monte de gente. E aí, tipo, eu fui adentrando e todo mundo foi ajudando. Foi tipo, ninguém larga a mão de ninguém. E era muito triste, porque, tipo, tinha 1 milhão de pessoas, não literal, tipo, lá na grade. Triste, porque não conseguir a pulseirinha pra entrar lá e tirar foto com o homem, entendeu? Cara, tava uma coisa que todo mundo tava se divertindo por eu estar ao redor. E tava uma coisa, uma resenha do nada, assim. O pessoal, se eu não posso tirar com o Kojima real, vou tirar com esse aqui, ó. Esse falsificado aqui. Tinha muita interação legal. Inclusive eu conheci a dubladora da Fragile e do Higgs nesse lance de ficar perto da grade. Você! Muito foda! Eu sou a Fragile, mas eu não sou tão frágil Aqui é BR, porra! E aí juntou um monte de gente, meio que pareceu uma rodinha, tipo uma timeline de coisas, de meme, de Kojima. Que ia lá, eu tava lá, fui tirar foto com um cara, e aí ele, mano, siga na minha camiseta. E aí era o Kojima fazendo assim, só que no lugar da mão tinha o pé. Daí tinha um cara lá que tava com a camiseta do Invisible. Daí tinha um molequinho que se chamava Hideo. E eu conheci outro que chamava Kojima. Então, tipo, tem um moleque chamado Hideo e outro Kojima. É o dupla sertaneja, Hideo e Kojima, cara. Basicamente eu conheci daí a Fragile e o Higgs, e eles falaram no meio do pessoal. Inclusive, eu acho que muita gente não sabe a cara da dublagem. Então, muita gente não sabe qual que é a cara da Denise, mas sabe a voz da Fragile. Então, quando a Denise e o Doug falaram, fizeram a interpretação do personagem no meio da multidão, todo mundo ficou louco, porque é muito bom a dublagem deles. É sério, a dublagem brasileira é foda, irmão. E aí, basicamente, a gente chegou e teve um cara que ficou agindo como segurança, tá ligado? Porque a gente criou amizade. E aí eu tirei foto com um monte de gente, tava mó de boas. E esse cara me levantou. O cara pegou e colocou eu nos ombros aqui dele, levantou e todo mundo ficou assim: Kojima! 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 E o cara lá do outro lado, o Kojima lá do outro lado, tava lá tirando foto. Ele deve ter pensado: o que estão falando meu nome aqui? Eu tô tirando foto de boas, mas o que eles estão falando lá? E aí, tipo, do nada eu lá levantando, daí o segurança falou: baixa aí, cara. E eu: não se pode ter nada, não sobrou nada pro Beto. Foi uma tristeza, durou tipo 5 segundos essa coisa de eu ficar no ombro do cara e a gente teve que descer. E aí eu fiquei tentando, mano, foi um pouquinho triste, não vou negar. E aí o que aconteceu? O Kojima tava lá no palco, passou o tempo dele, parou de tirar foto, foi embora no carrinho dele motorizado com o segurança, toda a equipe dele. E aí o que aconteceu? A galera que estava olhando pro Kojima assim, vira pra mim assim: tira foto comigo aí. E aí, as próximas horas sou eu tirando foto no meio de uma multidão com 1 milhão de pessoas e um monte de gente querendo tirar foto assim, um atrás do outro. E eu tava começando a ficar louco porque tava muito sufocante. Eu queria dar atenção pra todo mundo, mas eu comecei a me esgotar assim, porque eu tenho o lance que eu sou um pouco introvertido. E aí, minha energia vai descendo assim, ó. Eu consegui tirar bastante foto. Tinha que fazer algumas coisas ainda nesse evento, porque eu tinha combinado de ver o stand do Aviãozinho 3. Muito foda esse jogo, é muito engraçado, é muito bom. E também ver um stand lá da Last Flag, que eu combinei de fazer uma ação, mas eu fiquei triste que no dia eu não consegui ver ele. Foi uma tristeza, assim, que eu levei pro coração e eu fiquei mal, eu fiquei triste, viu? E aí, o que aconteceu? Lembra que o Flow deu a notoriedade pra eu ser o Kojima brasileiro? E aí, até fingiram que eu era o Kojima de verdade na live dele. Então, a PlayStation achou isso muito engraçado, muito que engraçado, entendeu? E aí eles falaram: ô Kojimão, do Japão, original, você quer encontrar um sósia seu aqui no Brasil? Ele é muito bom, ele é igualzinho você. Você tem interesse? Perhaps? E aí eles falaram isso sem nem me conhecer. A Playmakers, que na verdade é uma agência da PlayStation, e eu não sei explicar muito bem, mas a Playmakers é foda. A PlayStation BR também é muito foda. Meio que eles trabalham em conjunto, assim. São aqui, ó, bem juntinhos.
é queijo e goiabada, entendeu? E aí, basicamente, eles fizeram um projeto em que eu encontrasse ele na PlayStation, o que foi muito foda. E aí, aconteceu. Chegaram um dia antes e falaram: ô Akihito, que tal você vir aqui ver o Kojima na PlayStation BR, no nosso escritório aqui na Paulista, às 8 da manhã? Você acha agradável? Você acha do seu feitio? Que tal? Você tem interesse, por acaso? E eu... é claro, porra! Eu fui lá, pedi ajuda pros meus pais me levarem, porque eu não queria atrasar, não quero confiar em metrô, trem, ônibus pra me atrasar. E aí eu acordei cedinho, eu mal consegui dormir. Eu e a Anne, a gente tava assim, ó, de boca aberta, tava, tipo, insano. Inclusive, a gente trabalhou muito nessa BGS, porque a gente tava andando junto, assim, tentando fazer as coisinhas, e a gente não parava, porque era muita gente querendo tirar foto com o Kojima. E eu sou, tipo, ele, só que uma versão que dá pra você alcançar, assim, ó. Vem cá, Akihito, eu vou tirar uma foto com você e você não pode fazer nada. Mentira, não é assim, eu gosto muito de tirar foto com o pessoal. Eu gosto, mas só que me tira energia, como eu falei. Só que aí que tá, eu tiro foto e ela meio que pega essa energia de, tipo, é como se ela estivesse tirando foto, porque muitas vezes ela tira foto também, tanto comigo ou de mim, do BTS. Eu e a Anne, a gente trabalhou muito juntos, muito nessa BGS. Ela meio que virou uma fotógrafa e ainda assim ela virava influenciadora e ela virava também cosplayer e ela virava tudo, porque a gente trabalhou pra caralho nessa BGS. Então, assim, isso foi um refresco. Era assim, tudo valeu a pena, porque a gente trabalhou tanto pra tentar ser notado e fazer tudo dar certo que, mano, chegou assim e falou: caralho, é isso, agora foi, tá ligado? E a gente ficou parecendo que era um sonho, cara, porque tanto que no dia, mano, é um dia bizarro da minha vida, porque foi meio atmosférico. Fazia tempo que eu não tinha tanto embrulho na barriga, cara. Foi uma coisa que não tem explicação. Mas a gente tava lá junto desde que nem o começo até o final, que era esse objetivo de encontrar o Kojima. Bizarro! Inclusive, gente, a maioria dos vídeos ela botou a mão assim pra editar. Eu sou meio ruim de edição e ela me ensinou tudo que eu sei. Beleza, tá aí. Kojima falou: pode mandar esse cara aí. Dia, nem lembro o que era, mas era um domingo de manhã. E aí fomos nós lá. Eu, meu pai, minha mãe, a Anne. A gente foi tudo junto assim de carro aqui. Mano, eu moro mais pra Zona Oeste, então, tipo, é um pouco longe do centro de São Paulo. Mas daí uns 40 minutos, dependendo do trânsito, pode vir até ser 1 hora. A gente foi lá, pegou a estrada, a gente chegou na Paulista. Eu fiquei muito nervoso. E aí eu fui mandar mensagem pro Lucas da Playmakers, tá ligado? Esse cara é muito firmeza, ele me ajudou bastante. Ele que respondia a maior parte das mensagens, e enfim. E aí eu pedi pra me liberarem, né, mandar um negócio. Ele mandou o login, não tava dando muito certo. Daí veio a Júlia ajudar, ela é da PlayStation BR, mas ainda assim é Playmakers, eu não sei, é meio confuso. Eu não sei dizer exatamente a separação, mas eu vou dizer que eles são tudo da PlayStation. Enfim, daí a Júlia veio ajudar a gente, liberou eu e a Anne. A gente já tava meio atrasado, a gente ficou meio: eu não quero atrasar, eu não quero perder nada. E aí a gente subiu. Foi um sufoco pra conseguir o meu QR Code, mas agora a gente tá aqui, olha só esse elevador. Que loucura. Não pode nem colocar o número, você coloca antes. Você coloca antes de entrar e ele tá levando pro lugar. Loucura. Agora subindo lá, tem a coisa mais linda, assim, esse escritório é lindo. Já chega assim, tem um martelo do Thor do God of War, tem uma entradinha lá, tem um banheiro pra você ficar preso, que nem a Luma também, e a Anne ficou presa, inclusive, nesse banheiro que foi, nossa... Ela teve que escalar o banheiro pra sair de lá. Enfim, a gente chegou, a gente foi muito bem recebido. O pessoal tava meio acordando ainda, porque, né, era de manhã, no sábado. Mas o pessoal, todo mundo tava ansioso. A gente chegou lá, tinha os dubladores do Death Stranding 2 e a Bagi. E também tinha o pessoal do jornalismo, né? Jornalismo gamer, que eu conheço a B Penilhas. Legal ela. A gente chegou, começou a mandar um papo assim, a gente não conhecia ninguém, né? Basicamente a gente chegou lá de paraquedas. Mas a gente começou a conversar e elogiar o trabalho dos dubladores, porque a gente gosta muito da dublagem. A gente começou a pagar um pau pro Silvio Giraldi, porque ele tava fazendo a voz do Norman Reedus, no caso do Daryl e do Sam. Oi, eu sou o Sam. Oi, eu sou Caralho! Oi, eu sou o Sam. Oi, eu sou o Sam. Oi, eu sou o Sam. Oi. O meu nome também é Sam. Eu sou o Sam. Ô, Sam! Oi, eu sou o Riggs. Oi, Sam. Eu sou a Fragile, mas eu não sou tão frágil assim. Não tem como, cara. O cara simplesmente dá um A e eu... Caralho, você é foda! Nossa, ele do nada, que nem o Daryl, assim.
não sei imitar o Daryl, que nem aquele japonês lá. A gente chegou, daí a gente ficou pagando pau o trabalho da Denise, ela falando, meu nome é Fragile, mas eu não sou tão frágil assim. E o Silvio falando, eu sou o Sam! Eu sou o Sam! E aí o Doug falando que ele é a partícula divina que não sei o que do Higgs. Eu esqueci exatamente como que é, ó, vou ler aqui pra vocês. Ele fala, Higgs, eu sou a partícula de Deus que permeia toda a existência. Uma coisa... Cara, como pode ter tanta moto no mundo? Enquanto a gente comia pão de queijo, tomava todinho, tinha café e tinha bolo, tinha um monte de coisa lá pra gente aproveitar. Eu conheci também o Marcão, que ele é muito bom, é o cara da PlayStation BR também. E ele, cara, gente fina. Eu acho que não tem cara mais gente fina que o Marcão. E aí foi uma loucura, a gente começou a aproveitar muito, muito mesmo. A gente tava lá, mano, tava o melhor dia pra todos nós lá. E aí a gente foi chamado pra ficar na sala de reunião lá, porque a gente tinha que esperar o Kojima. E a gente ia ser, tipo, um de cada vez. Então a gente foi lá, ainda demorou um pouquinho, a gente tava, tipo, conversando, na moral, a gente tava trocando papo. A Anne chamou o Scorsese de cara do Drauzio Varela. Esse cara tava meio cult. Eu não sou cult. Meu personagem é cult, que é o Hideo Kojima, mas eu não sou cult. O meu mais cult dos meus filmes é Ben 10. Esse é o filme cult que eu assisto. Mentira, eu gosto de produções japonesas que são iguais umas às outras. No caso, Your Name, Weather Review e Suzume. Suzume é muito bom, cara. Eu gosto desse artista aí que eu acho que é o Makoto Shinkai. Esse cara é foda demais. Ele tem uns filmes muito bons. Mesmo antes de Your Name e depois de Your Name, esse cara é um gênio, muito bom. Eu sou muito apegado em animação. E aí, basicamente, a gente tava conversando um monte, a gente tava falando sobre todos os trabalhos, a gente tava falando de mídia social também, porque a Anne entende de tudo de rede social. E ela começou a falar com os caras que o pessoal dos dubladores, eles não faziam muitos vídeos pra internet e que a gente começou a dar ela começou a dar uma visão de como ela vê as redes sociais, como que os vídeos, sabe, entregam, qual que seria o melhor formato, enfim. E aí, tava um papo muito legal, até a gente sentir a aura do senhor Kojima. A gente nem tinha visto ele direito, porque a porta é transparente, só que ela é fosca, sabe, que não dá pra ver. E aí que tá, eu tava lá conversando com a Anne e ela falou, nossa, me deu um embrulho na barriga. E aí, tipo, a gente falou, nossa, mas que estranho, né? Não tenho nenhum motivo pra isso. Daí a gente olhou pra porta, conseguiu ver aquele sapato Jordan dele, foda demais, e o topo da cabeça dele, a gente, foi a aura dele. Ele tem muita aura, quase fez todo mundo se cagar. Esse nervosismo todo tava em conjunto, não era só nós, era todo mundo, tava com muito nervosismo. Parece que o cara realmente, assim, é intocável. O cara tem um negócio ao redor dele que faz a gente ficar, tipo, tremendo, cara. O cara, tipo, tá lá farmando aura infinita, ele farma aura infinita, Six Seven, meu Deus do céu, que cara é esse? E aí a gente foi lá, teve a seguinte ordem, a Baji foi primeiro, ela tava fazendo uma entrevista com o Kojima, inclusive saiu lá nas redes sociais dele, né? E aí a gente foi chamado logo em seguida. Chegaram assim e falaram, Kojima brasileiro. E eu... Vai, Akihito. Deus abençoe. Deus abençoe. Jesus abençoe. Eu fui tremendo pra lá. Fomos chamados, eu e a Anne, e aí a gente acabou de sair da porta, a gente conseguiu ter uma visão assim da equipe do Kojima, que era mais ou menos umas 7, 8 pessoas, deve ser mais, mas os que estavam no estúdio eram mais basicamente esses. Inclusive, falando em pessoas, staff no escritório, isso é um ponto muito curioso. Nem todo mundo que trabalha no escritório pôde ir naquele dia do escritório. Então, até teve um número muito reduzido de pessoas, mesmo em funcionários da PlayStation, não conseguiram todos estar lá. Com certeza todo mundo queria estar lá, mas não foi possível, eles deixaram bem regulado assim. Basicamente a gente olhou assim, tava lá ele sendo entrevistado, falando assim, e a gente cochichando assim, falando, nossa, olha, o cara tá lá foda, o cara é muito foda. E aí a gente tava assim, nossa, será que eu vou falar pra ele? Eu não tenho ideia. A gente vai tirar foto? Será que vai dar pra conversar? Será que eu vou conseguir conversar? Porque a gente tem essa noção que o Kojima, ele é muito japonês. E aí, ele não fala tanto inglês, tanto que ele geralmente tem um tradutor. E se tipo, o inglês nosso for ruim, aí tipo não vai dar pra entender nada, cara. Tipo, como que comunica se você não tem palavras? E mesmo assim deu pra se comunicar. Isso aí eu vou falar mais pra frente, mas enfim. É assim que ele tava meio mais livre assim, não totalmente, porque eu acho que o que aconteceu, a gente viu, na verdade, ele não tava sendo entrevistado, ele tava tirando foto com a Baji. Ele veio falar com a gente, não com a gente, tipo, vou conversar. Não, ele veio só dar um aviso. Ele chegou e falou, Insta de gata, alguma coisa assim. Basicamente ele falou que me conhecia, eu e a Anne do Instagram.
Eu conheço vocês do Insta. E papo, ele não mente, porque ele curtiu muitos vídeos, principalmente da Anne, porque a gente fazia coisa de Death Stranding, Hideo Kojima, e aí a gente fazia pam 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 pam, e aí ele curtia. Daí a gente fez tipo uns 5 vídeos desses, e ele curtiu quase todos. A gente achava muito legal, porque essa dancinha é meio viciante, virou inclusive eu acho que trend, porque eu vi outras pessoas fazendo e o pessoal curtindo inclusive. Enfim, estávamos lá, ele veio falar isso pra gente, a gente meio que deu uma surtada de fanboy, fangirl assim, que a gente... E a gente gritou e internamente ficou muito assim em choque de tipo, a gente não acha que o cara famoso vai conhecer a gente, vai saber o nosso trabalho e acompanhar a gente, principalmente quando ele, sei lá, não seguiu ainda. Às vezes, sei lá, a gente não sabe se alguém faz o social media do cara e curte as coisas que tem a ver, mas o cara sabe, o cara vê, o cara está lá e ele olha diretamente nos nossos vídeos. Isso é muito louco. Porra, eu faço vídeo pra ele muitas vezes e ele viu. Isso é loucura, cara. Logo depois disso a gente ficou esperando nossa vez. Ele teve finalmente entrevista, antes ele tava tendo a foto. E eu tava com, ó, eu vou pegar pra você. Basicamente, eu vou mostrar tudo que eu mostrei pra ele. Eu mostrei este patinho aqui, que eu recebi de uma seguidora quando a gente tava no palco da CCL tirando foto. Ela trouxe do Japão, eu acho, sei lá de onde. Eu achei que ela tinha comprado no evento, mas não foi no evento, porque eu acho que o evento nem tinha esse aqui. Inclusive, eu pedi ajuda pro amigo pra ver se ele achava mais. Não achou. Enfim, essa seguidora tirou foto comigo e deixou escolher um pato, e ela me deu esse pato Death Stranding muito louco, cara. E eu mostrei pra ele, inclusive, que eu tinha. Queria dar de presente as coisas, tudo. Sei lá, eu queria... Eu nem sei o que eu queria fazer, porque você fica tão em choque na hora, cara, que você, tipo, não sabe o que fazer, literal. Eu mostrei isso aqui também que um seguidor que tinha me dado, cara. É o Kira Glenn, ele se chama Lu, alguma coisa assim também. Eu vou deixar todos os caras que me mandou um negocinho no vídeo. Eu acho, tenho foto, eu tenho o Instagram deles. Tem esse que o Damiani me deu, essa mão Kiral, cara, que não é literal uma mão Kiral, mas é temático, parece. Mano, é igualzinho, tipo, e ele gostou, ele achou muito legal. Isso aqui é brilhoso, todo bonito, firme. E é um negócio de segurar, mano, controle de... Não precisa ser só de PlayStation, no caso, porque ele carrega os dois, enfim. Mas ele é muito louco, porque é um negócio de segurar controle, tá ligado? E aí eu mostrei isso também. Eu mostrei o Dolman pra ele. Ele gostou muito do Dolman, cara. Ele gostou muito. Bizarramente, ele ficou vendo. E eu queria dar, só que eu não queria falar. Eu queria dar esses presentes pra ele, só que eu não sabia falar, eu tava em choque, como, sabe? E aí também tinha isso aqui, só que ele falou que não podia, ele não, a equipe dele falou que não podia tirar foto com nada de Metal Gear, conta de copyright, eu acho. Cara, ele ficou me fuxicando na hora de tirar foto, não de um jeito ruim, mas eu mostrando todas as coisas, eu tipo, olha isso aqui olha isso aqui, o negócio lá do Cupid, olha o Cupid aqui, olha aqui a Mankiral, olha que legal. E eu sou fã de você, eu gosto muito de você, o seu trabalho é incrível, cara. E aí, eu não sei se ele entendeu. Eu queria saber muito qual que foi a visão dele sobre mim, porque eu não tenho ideia. Pra mim é um mistério. Eu sei que ele achou legal, só que é só isso. Eu queria ter uma conversa, assim, uma entrevista com ele, porque ele é legal demais, cara. E o cara é um fofo. Ele literalmente, assim, você vê ele e fala... Olha esse cara aqui, esse cara que fez essa masterpiece de jogo, um monte de masterpiece cinema, demais, ó, absoluto cinema. O pessoal fala que ele é muito reservado, que ele é japonês, ele é meio tradicional, assim, ele é meio retido, entendeu? Só que, cara, ele tava à vontade, ele tava literalmente, mano, me abraçando, assim, encostando a cara, assim, a gente tava tirando foto, a gente tava rindo, e eles começavam a falar brincadeira, tipo assim, ele começou a falar, nós se parece, né? Nossa, é engraçado. E aí do nada ele, nem parece nada, tá louco, ele Niteru, que parece, e ele, Nitenai, não parece, mas ele falava em tom de piada e era engraçado, ele tava fazendo piada comigo, e aí a gente tirava foto assim, e ele, tipo, ficava me olhando, e ficava tirando foto assim, olhando, e achava, caraca, que legal esse cara, e sei lá, cara, me deu uma vibe assim de, cara, eu nunca
Nunca tive uma sensação dessa na vida. O pessoal tava tipo, vai tirar foto assim, né? Aí a gente vai tirar foto do Absolute Cinema, que isso foi maluquice, né? Canonizei o Absolute Cinema dele. Eu canonizei. Eu não vi ele fazer antes o Absolute Cinema. E aí ele começou a usar Absolute Cinema em muita coisa. E toda vez que ele subia, ele achava engraçado, porque todo mundo começava a gritar. E ele é o Senhor Cinema. É isso. Ele é esse Senhor Cinema. Antes da gente se encontrar, eu tava vendo ele fazer Absolute Cinema com fãs, no caso, né? Lá na TCL, quando eu estava do outro lado da grade, eu via ele. Eu falei, cara, olha que bizarro, ele não fazia isso. Ele começou a fazer o negócio, olha lá, que eu faço. Eu sou protagonista, por acaso? E aí, mano, é bizarro, porque também tem outra coisa que eu canonizei. Isso aí eu tenho certeza que foi eu. Ele começou a usar Invisible. Ele, quer dizer, não começou a usar. Ele usou Invisible na postagem que ele postou, eu e ele na foto, ele colocou Invisible. Isso é um fenômeno bizarro, cara. Tipo, tornei o M real, da hora. Foi, mano, muito satisfatório. Enfim, logo depois da minha foto, ele falou... Você também vem tirar foto pra Anne, porque ela tava meio que gravando o momento, assim, ela não esperava, porque, tipo assim, o pessoal falava mais de mim, no caso. E só que ele assiste a gente, ele sabe que a gente é um conjunto, a gente não existe sem o outro. E aí ele falou, vem, vamos tirar foto também. Ele tirou foto comigo, com a Anne, depois só com a Anne sozinha, e a gente ficou assim, nossa, esse cara, ele realmente assiste, ele realmente gosta. E isso é insano, ter a valorização de uma pessoa tão importante e grande no cenário que ele tá, mano, não tem palavras não bastam, não dá pra entender. A gente tirou essa foto e não acabou aí. Não acabou aí, porque teve a plot twist bizarra. Tenho que deixar vocês a par do que estava acontecendo. Conhece este anel aqui? Este anel temático de Death Stranding? Ele foi feito pela Anycorn. Você vê aqui. A Anycorn fez este anel, que ela é uma empresa de relógios artesanais e alguns que não são artesanais, mas enfim. Ela faz anéis. Não faz anéis, faz relógio. Nossa, confuso. Enfim, ela faz relógios. Só que ela fez parceria com Death Stranding em vários. Ela fez relógios de Death Stranding, mas ela fez esse anel, que é o menu. Quando você vai acessar o menu, você faz um joinha com o anel e sobe o menu. Você consegue ver o mapa, você consegue ver seus itens, organizar, etc, salvar. Eu tinha conversado com a Anycorn, esta marca de Hong Kong, que é da China, e eles falaram, cara, a gente queria fazer uma parceria com você. A gente queria enviar os anéis porque você é o sósia do Kojima no Brasil. Eles chegaram e falaram em inglês, hello, Kojima-san. Os caras que trabalhou com o Kojima me chamou de Kojima-san. Caralho, velho. Olha onde de nós chegou, tá ligado? Eu vou ler a mensagem pra vocês. Eu não sei se eu posso colocar print, mas eu vou falar aqui. Eles falaram assim, ó. Olá, Kojima-san. Em inglês. Hello, Kojima-san. A gente tá muito animado em compartilhar nossa última colaboração com o Hideo Kojima-san, de Death Stranding 2, o Anel Terminal. A gente amaria, tipo, a gente vai amar muito se a gente puder te mandar um como um presente especial. A gente espera que inspire você, assim como o jogo inspira ele mesmo, e significaria muito se você pudesse compartilhar com a sua audiência. Por favor, deixe-nos saber o melhor jeito de chegar até você. Daí eles mostraram o postzinho do anel, que eu fiquei maluco. Cara, os caras chegou com as coisas que é mais foda, e eu fiquei animadaço, porque eu falei, caralho, essa é a coisa mais louca que aconteceu na minha vida. E não foi, porque mais pra frente ia ter coisa mais louca ainda. Eu fiquei sem palavras, eu respondi os caras na hora, assim, já dei toda a informação. E aí eu cheguei com uma dúvida. Eu pensei, cara, a Anne fez parte disso tudo. Ela merece um anel também, tanto quanto eu. Eu sou a pessoa da imagem e um pouquinho das ideias, mas ela sempre foi a minha base. E sempre foi, tipo, além, sabe? Ela sempre me deu muita segurança, me animou muito pra fazer tudo. Cara, eu não conseguiria chegar até onde eu cheguei sem ela. E eu pensei, cara, tem como mandar um segundo anel? A gente vai usar de namoro, anel de namoro. Os caras, sem problema, tranquilo. Manda seu endereço aí que eu mando pra você. Caralho! Nessa hora eu ganhei 1000 de aura. Eles também. E aí, o que acontece? Isso foi acontecer dia 1/9, 1 de setembro. E a BGS ia acontecer, eu acho que final de outubro. Enfim, eu achei que ia dar tempo de chegar antes do Kojima, porque seria legal fazer assim com o Kojima. Mas olha como que o destino é louco, cara. Olha como que é maluquice o que acontece. Basicamente, eu tava esperando esse anel chegar pra gente usar de namoro, porque, pô, couple Death Stranding, legal. Só o que aconteceu? Quando a gente foi no escritório da PlayStation e a gente tirou foto com ele, logo depois, o Kojima e a Ayako, que é assistente pessoal dele, começaram a cochichar um negocinho que a gente não entendia, porque a gente não sabe japonês. Mesmo eu sendo japonês,
japonês, eu sou totalmente brasileiro, entendeu? E aí, qual que foi o lance? Eles começaram a conversar, falaram pra Anne, espera um pouquinho. Ele tirou o anel do dedo dele, o Kojima, o anel que ele tinha no dedo dele, ele chegou, guardou, eu vou te mostrar. Este anel aqui, esse não é do Kojima, esse é o que eu recebi, porque o que a gente ganhou do Kojima tá guardado. A gente pegou este exato anel, não exato, porque é o outro. Ele pegou o anel, tirou do dedo dele, colocou na caixinha, colocou essa ferramenta que é pra apertar os parafusos, papelzinho, fechou, entregou pra ela, falando, isso aqui é pra você. Irmão, tá estranhando, cara? Por que você tá dando anel pra minha namorada, cara? Antes de chegar o meu anel, que eu ia dar de namoro pra ela, você vem e dá pra ela o mesmo anel que ia vir, que eu tinha declarado já que era pra namoro. Qual é o teu problema comigo, irmão? Você é eu mais rico? E aí você quer competir agora? Agora é tudo seu, nada meu? Não começa, senão eu vou perder tudo, não vai sobrar nada pro bem. Esse aqui é da Anne. Ele deu pra Anne, eu não gostei. Ele tá aqui. Cara, ele tá assinando lá na sala. Adivinha com que caneta que a gente deixou em cima da mesa? Eu vou clonar o DNA dele. Ele tá assinando com a nossa caneta os autógrafos pra todo mundo. Que da hora. Que bom que a gente trouxe. Legal. Não, a gente deixou a nossa caneta ali e ele tá assinando com a nossa caneta. Ela é muito foda, porque a gente trouxe, ó. Mostra pra elas como ficou. Cara... Ó, ela é assim, com bernadais. Nossa, que bonito que ficou. Então, ela é muito da hora, a gente trouxe. Mas se ele tivesse pegado dourado, ia ficar perfeito com a temática, né? Que tem mas coisa essa dourada. daqui tem mais cor. Nossa, dá pra fazer uma moldura linda. Nossa, Olha que sim. ele me deu. Cara, isso foi bizarro. Isso foi a coisa mais surpreendente que aconteceu naquele dia. Tipo, encontrar ele já é surpreendente. Mas o Kojima, ele mesmo, dá um presente pra você que era dele, que é um negócio bizarro. Cara... Além disso, esse negócio é caro. Ele só tirou da mão e deu pra Anne. Falou, cara, toma aqui pra você. Eu não sei se eles tinham comunicação, a Unicorn e o Kojima, porque eu acho que não. Porque eu fui conversar com a Unicorn depois, que é essa marca, eles começaram a falar, cara, então, o Kojima só tinha um, que foi o que a gente deu pra ele. A gente vai ter que dar outro anel pra ele. Não dá pra entender. Eu acho que nessa hora a gente se sentiu o protagonista do mundo, entendeu? Subiu um pouco pra cabeça, não vou negar, mas a gente depois... voltou pro chão. Mas enfim, cara, olha isso, cara. Olha que bizarro. Tava lá conversando com o pessoal, com a Denise, com o Silvio, com a Bagi. A gente começou a conversar falando, nossa, olha que maluquice isso que aconteceu agora, literal agora. E aí explicando toda a situação que eu tô explicando agora pra você. E aí não acabou, porque eles estavam assinando as coisas lá que, tipo, eles estavam pedindo uma cópia de... Eu vou explicar. Chegou a hora de assinaturas. O Kojima assinando coisas, né? E aí que tá. Todo mundo tinha meio que separado alguma coisa pro Kojima assinar de coleção, né? Teve o Himura Dennis. O Himura Dennis, ele levou um Baby Pod que inclusive está na Akiba Station, que é assinado pelo Kojima. Ele estava lá, esse Baby Pod, e foi levado pelo Marcão, eu acho. Não, o Himura Dennis estava lá. Não lembro quem levou, eu acho que era o Marcão. Não sei, as memórias ficam meio falhas às vezes. Enfim, tinha muito cartazes sendo assinados e a gente, mano, acabou se embananando e não dando nada pra assinar, porque a gente tava meio perdido. E aí, qual que foi o outro lance? Tem o filmmaker que ele tava gravando a gente e ele tava muito feliz, ele era muito gente fina. Nossa, todo mundo legal demais. E aí ele tava lá gravando a gente e a gente acenando pra câmera assim. E aí a gente chegou lá, o Kojima ele mesmo e a Yako estavam lá, perguntaram qual que é o nosso nome. A gente falou, meu é Akihito e o dela é Anie. E aí, o que aconteceu? O Kojima, eu nunca vi o Kojima assinar nome de pessoa. Nunca na vida. Ele chegou lá, pegou o pôster que é o oficial lá, bonitaço, nossa, lindo. Deixei guardado porque eu preciso de uma moldura certinha pra ele. E aí eu tô deixando ele conservado lá, certinho, guardado. E aí ele escreveu Akihito e Anne, em japonês, com letra japonesa. E um coraçãozinho, nunca vi isso na vida. Tá assinado o nosso próprio nome lá. E depois embaixo ele assinou com Hideo Kojima. Caralho, velho. Isso foi... Sei lá, cara, eu acho que ele é meu pai. Ele é meu pai mesmo. Eu quero que eu seja filho dele, cara. Mano, eu quero levar isso pra casa, velho. Ainda tinha BGS depois. E aí, o que eu falei? Mano, eu vou achar um porta-pôster, né? Pra deixar bonitinho e levar pra casa. Falar pros meus pais levarem pra casa. Meus pais têm bastante cuidado, então confio bastante neles. Mas fiquei com muito medo daquilo amassar. Fazer qualquer coisa, cara. Enfim, eu queria
mano, eu não poderia nem falar que eu queria algo a mais ou qualquer coisa, mano, tava perfeito do jeito que tava. Que tal você fazer esse lance aqui, entendeu? E aí teve um poder de convencimento, porque além de eu ouvir vocês, que são a minha comunidade, e a comunidade do Kojima em si, eu tive apoio de todos vocês. Não é como se, tipo, a comunidade do Kojima e a minha fosse meio chata, fosse um negócio meio, tipo, de criticar. Não, é um negócio meio de fazer o meme, o cara vai lá, coloca um monte de gif do Kojima sendo Absolute Cinema, o cara coloca um monte de gif do Solid Snake andando assim, o Venom Snake andando, e aí tem um monte de meme que o pessoal fica citando, que me ajuda, que deixa tudo ser mais divertido e gostoso de ver e tipo, de postar vídeo, sabe? A parte mais legal é interagir com vocês e ver vocês gostando dos vídeos. Pra mim, esse é o ponto de trabalhar com a internet. E esse senso de comunidade só é possível porque, sei lá, a gente conseguiu criar uma conexão, assim como no Death Stranding, a gente cria conexões conectando com a rede Kiral. E, cara, é tudo sobre isso, é tudo sobre conexões, porque sem essas conexões não teríamos chego em lugar nenhum, no caso. Tipo, as pessoas que conseguiram tirar foto com o Kojima teriam tirado foto com ele, e é isso, isoladamente. E as pessoas não teriam tido essa coisa de tipo, caraca, que legal, ele foi lá e conhecer o nosso Kojima brasileiro, nosso Kojima brasileiro. Não é aquele Kojima brasileiro. Não, é nosso, porque eu sou assim como vocês e tô no meio de vocês e a gente é tipo, mano, tamo junto, tá ligado? Aqui, ó, tamo junto, porra. E aí a gente se sente realizado como comunidade, porque a gente se sente junto na parada. A gente não é um contra o outro, ou cada um por si, foda-se. Não, a gente é junto, tá ligado? E aí essa coisa é muito louca, porque só deixa a parada mais legal, mais significativa, mais sólida. You can even say. E aí, basicamente, esse senso de comunidade se esforçou, tipo, se revelou muito forte, principalmente quando o Kojima postou foto comigo, com a Bagi, com a Núbia, que fez o bolo dele, com a Lari Bueno, que também é nossa amiga lá. Cara, e ele fez isso porque ele gostou muito. E isso gerou um senso de, tipo, caraca, ele tá gostando da gente, porque é a gente, não é aqueles caras. É a gente, porque a gente tamo junto, porra. Tá ligado? Mano, não tem preço. Essa porra de a gente se sentir realizado junto não tem preço. Assim como a gente tá vendo aí os Oscars. Tipo, a gente vê os Oscars, a gente vê os Grammys, a gente vê tudo de tipo, que é brasileiro. A gente vê o brasileiro no meio de alguma coisa, a gente sente que tá lá, tá sendo representado lá. E eu acho que esse é o valor foda de representar, sabe? Alguém. E, cara, representatividade é bom por causa disso. Pô, Bad Bunny, quando ele citou o Brasil, pô, é foda. Ele é latino e ele fala umas coisas lá, mostra umas coisas que é relatable pra gente, tipo, é relatável. Eu consigo ver essa realidade na minha realidade, tá ligado? E aí isso é uma coisa louca, porque a gente se sente nos lugares que a gente acha que não consegue chegar. É uma coisa que muda totalmente a cabeça da pessoa e a percepção sobre pertencimento. Eu acho que é basicamente isso. Então, é isso. Eu amo vocês, fãs de Metal Gear. Eu amo vocês, fãs de Death Stranding. Eu amo vocês, fãs de Hideo Kojima. Até você, Moto. Eu amo você, motoqueiro. Vai que você é o Norman Reedus. Tamo junto aí. Dá like aí no vídeo se você curtiu. Se inscreve no meu canal pra mais, porque eu e o Xarope, a gente tá fazendo um trabalho legal aí em conjunto. Ele edita muito bem. E eu quero que esse vídeo chegue pra mais pessoas que, sei lá, gostam de me acompanhar ou queriam saber como foi essa experiência, tipo, de conhecer o Kojima e como foi chegar até lá. E, cara, é isso. A gente se vê mais vezes. Inclusive, a Anne faz maquiagem de transformação. E aí, qual que é a questão? Quando a gente tava lá no comecinho, assim, de tipo, recém estourando o Kojima, a gente falou, bora fazer uma maquiagem de hiperrealismo em você. E aí você vai ficar igualzinho o Kojima. E aí ela fez. E aí todos os posts que eu tava maquiado estouraram, porque as pessoas não sabiam diferenciar se era verdade ou mentira. Se eu era Kojima ou não. E aí quando eu fui pro Flow, eu tava maquiado e as pessoas também não sabiam diferenciar eu do Kojima de verdade.